Então é isso, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. A gente vai começar agora o terceiro episódio do Agrastec. Obrigado por todas as pessoas que ouviram o segundo. Foi um sucesso já, né? A gente sabe disso. Isso. Não, brincadeira que a gente tá gravando no dia seguinte. Nem sei como é que foi. Mas obrigado de qualquer jeito, viu? E hoje a gente vai receber pessoa muito benquista no campus das agrárias. Dono do sorriso mais simpático, eleito pela revista Vogue. E segundo canhoto mais habilidoso do time da Dubai também. Há controvérsias. Há controvérsias. E, cara, é o Gabriel Koch, colega, quer dizer, colega não, porque a gente não chegou a estudar junto, mas ele é formado lá na agronomia UFPR, mestre e agora doutorando. Além disso, tem algumas ideias empreendedoras que vai compartilhar hoje com a gente. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, né, para falar um pouco sobre a minha vida, um pouco sobre o empreendedorismo no agro, né, que faz parte e está fazendo parte da minha vida nos últimos tempos, né, e eu acredito que vai permanecer aí para o resto da vida, porque eu acho que é algo muito importante. Então, eu agradeço o convite de vocês e vamos lá, vamos começar. Gabriel, um prazer tê-lo aqui conosco hoje, para a gente conversar sobre empreendedorismo, inovação, sobre formação acadêmica. Você que é um jovem empreendedor, isso é muito interessante, tem uma caminhada muito legal dentro da universidade também. Mas antes de a gente entrar nisso, né, na questão de inovação, na questão de empreendedorismo, falar um pouco do que você está fazendo agora, eu queria te perguntar assim, um pouco da tua história, de onde você veio, por que agronomia? A famosa pergunta, né? Que exatamente. Quantas vezes você já respondeu essa pergunta? Eu não sei se nos outros cursos tem isso. Eu também não sei, cara. Porque eu não imagino, tá ligado? Tendo isso. Se você faz um outro curso que não seja agronomia ou fora das ciências agrárias, responde aqui. Se dentro do curso de vocês escutam essa pergunta diariamente. Porque a gente escuta pelo menos uma vez em cada disciplina, pelo menos dos 2 primeiros anos, né? Isso. Às vezes os professores são muito curiosos da nossa vida, assim, na agronomia, não sei, né? Então eu tenho essa resposta, acho que desde aquela época. Então, eu sou o Gabriel, que eu sou nascido em Blumenau, Santa Catarina. Mas... Um abraço para todo mundo de Blumenau que nos escuta. Mas eu vim muito cedo para Curitiba. Os meus pais... Na verdade, eu só nasci em Blumenau porque em Itapema não tinha hospital na época, sabe? Então eu nasci em Blumenau e com 3 anos de idade eu já vim para Curitiba. Então eu me considero um curitibano, assim. Perfeito. Tenho parente que mora em Itapema ainda, minha avó ainda mora lá. Vim para Curitiba. Fiz todo o meu ensino, meu estudo, tudo aqui. E em 2013, 2012, né? Chegou o momento, tá? Qual é o curso que eu vou fazer? Cara, eu tava muito na dúvida mesmo, assim. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, eu fiz o vestibular em 2012 como treineiro pro curso de geografia. Nossa. Porque o que eu queria? Eu pensava, eu quero ser professor. Sempre sonhei com isso. E acho que eu sonho com isso porque eu tenho isso de casa, sabe? Meus pais foram professores, atualmente não são mais, mas eu acho que tá no sangue, né? Eu acho que isso tá no sangue. Então, fiz para treineiro em geografia 1 ano antes. Depois daí, acabei passando, mas como eu estava no 2º ano do ensino médio, não pude entrar na universidade. No ano seguinte, então... Seus pais é professor do que mesmo? Meu pai, ele fez faculdade de letras. Então ele foi professor de muitas disciplinas, sabe? Eles eram professores não de faculdade, eles eram professores de ensino fundamental, assim, né? E minha mãe é formada em matemática, né? Então, entendi. Né? Aí no meio do caminho, geografia. Então, aí não sei porque, eu sempre gostei na escola, né? Aí chegou o momento de eu decidir, né? 2012, final de 2012, qual o curso que eu vou decidir fazer. Cara, aí eu tentei 5 vestibulares. Tentei agronomia na Federal, tentei veterinária na PUC, tentei relações internacionais, não sei porquê também, né? Em outras universidades particulares. E tentei também matemática na UTFPR.
Uhum. E aí, passei na Federal em Agronomia. E daí vocês vão me perguntar, tá, por que agronomia? Né? Agronomia, eu tenho na minha família, meu pai, ele tinha na época uma chácara, né? E o meu tio, ele é engenheiro agrônomo, ele trabalhou por muitos anos na Emater, ele agora faz uns 2 anos, eu acredito que foi que ele aposentou. Uhum. Mas eu acho que assim, eu dei uma pesquisada assim nos cursos, né? E eu vi que a agronomia tinha um currículo muito amplo, né? Então, eu lembro inclusive do primeiro dia de aula, onde a gente teve aquelas palestras com os professores, né? Para mostrar o curso, para aprender um pouco, né? Sobre o que a gente ia viver nesses 5 anos, né? Que iam vir. E eu lembro que o professor falou assim, ó, é muito difícil a gente entrar na agronomia e sair sem saber o que a gente quer, sabe? Então, aquilo me marcou e eu acho que realmente isso acontece, sabe? Porque a gente tem uma grade de muitas disciplinas, né? Então é muito difícil a gente não se encontrar no meio do curso, né? Então, eu acredito que eu respondi, né? Eu acho que Sim. tive essa influência do meu pai, do meu tio, e também porque eu não tem como eu falar que eu não gosto do campo, porque eu realmente gosto também, né? E isso foi uma influência pra mim. O microfone só um pouquinho mais pra frente. Aí. Mas e Coque, você sempre teve contato com o campo, apesar de ter parentes, você sempre foi assim ligado com isso? Tive, acho que tá melhor. Acho que sim. Tive contato com o campo. Inclusive, eu tenho parentes, né, que eles têm propriedade rural lá no Rio Grande do Sul, até por todo o Sul tá um pouco distribuído. Inclusive, até em Brasília eu tenho um padrinho meu que tem uma fazenda lá em Brasília. Então, eu tive esse contato sempre com o campo, sabe? Então, eu acredito que sempre teve essa influência na minha vida. Que legal. Perfeito. Eu também, cara. Nossa, lembro também na época do vestibular, faz um pouco menos de tempo que o Coque. Mas eu também, nossa, fui bem, assim... vou tentar esse negócio aí. E, no final das contas... Quer dizer, deu certo forçar, né? Mas tá dando, eu acho. Tá dando. No meu caso, na verdade, eu vim por outras influências, assim. Meu pai era químico, então eu sempre gostei de laboratório, fui estudar biotecnologia. Tem tudo a ver com agronegócio, né? Sim. E eu fui para agronomia por causa disso, assim. Eu sou um piá de prédio, assim. Apesar de vir de uma cidade rural, né? Eu sou da Lapa. Mas isso talvez pode até ser tema de um próximo podcast, né? Eu acredito que isso não... Piás de prédio. Para os piás de prédio Onde que estão moram, ouvindo, né? Que estão que ouvindo, comem. que estão entrando no curso ou que já se formaram, né? Eu acredito que isso não interfere hoje, porque como o Gabriel comentou, o agronegócio tem muito espaço, muita área para todo mundo. Isso. Eu acho que eu também me considero um piá de prédio a partir do momento que eu entrei na faculdade, sabe? Quando eu entrei na faculdade, eu vi, tem gente que veio lá de Belém do Pará que tem propriedade, tem gente que veio de Goiânia que tem propriedade, tem gente que veio de todos os municípios do Paraná praticamente que tem propriedade, e eu lá, né? Eu que tava lá, estudei toda a minha vida, morei toda a minha vida em Curitiba, não em prédio, mas um piá de prédio. Né? Não, mas isso é muito interessante, porque se for, então, somos 3 aqui, né? Piás de prédio. Mas é interessante porque eu tenho família no interior de São Paulo também, né? E daí, então, assim, pro pessoal da minha sala, eu era o mais próximo do cara que não é do prédio, né? Tipo, de quem sabe alguma coisa do campo, tem alguma vivência mínima. Mas, igual o Coque falou, a partir do momento que eu entrei na faculdade, aí eu já não... Tipo, não, aí eu sou o contrário, eu sou muito piá do prédio. Perto de outras pessoas. Então, também, eu acho que tem várias pessoas um grupo de pessoas, enfim, que tá num meio termo, né? E enfim. Eu acho que tem muita gente, inclusive, na faculdade que é assim, né? Tem os dois extremos, um que nunca teve contato, outro que mora, né, na propriedade, e nós, né? Que tem eu acho que tem muita gente que é assim. Acho que sim. Vivi, assim, quase 2 mundos, né, às vezes. Tipo, durante o ano, uma semana, só colégio, enfim, as coisas de cidade, e final de semana vai pra chácara, ou vai visitar parente que tem, enfim. Exatamente. Mas é um bom ponto. E aí, como é que você acha que foi, assim, essa progressão, desde que você entrou, né, agora, durante o curso teu, essa adaptação, enfim, como é que foi essa trajetória acadêmica de graduação, por enquanto, né? Certo. Então,
como eu falei, né, e no início do curso, a gente tem muitas disciplinas que são disciplinas gerais, assim, né? Cálculo, física, química, né? Então, Geral porque fode geral. também. Então, eu acredito que nesse momento eu não me senti diferente lá, sabe? Porque era o que a gente tinha durante o ensino médio, né? Então, aí começaram as disciplinas mais práticas, né? Aí eu comecei a ver coisas novas. Eu comecei a ver colegas meus que tinham essa disciplina, mas já sabiam aquilo que estava sendo exposto. Era natural, né? Às vezes até mais do que o professor, inclusive, Sim. sabe? A gente via que eles tinham, né, essa vivência prática que eu não tinha. O meu pai e minha mãe, eles foram professores, mas desde o momento que eu nasci, eles tiveram empresa, sabe? Eles tiveram um acabamento gráfico e eu cresci dentro de uma empresa que produzia livro. Então, Acabamento gráfico, quer explicar um pouco como é que é isso? Até pra mim. Não, claro, com certeza. Então, eu cresci dentro de uma empresa que produzia livros. O mais próximo do campo que eu estava, né, era o papel, né, que era feito de madeira. É o mais próximo que eu estava, né. Então, o que é o acabamento gráfico? Existem as gráficas, né, e as gráficas, elas imprimem os livros, imprimem folders, imprimem tudo, né. E as gráficas são clientes nossos, clientes dos meus pais, sabe? Então a gente faz a encadernação, a gente coloca espiral, a gente dobra um folder, a gráfica imprime e a gente dobra. Entendi. Então a folha lá chega pra gente fazer um livro, chega uma folha gigantesca, assim, sabe? Aí ela passa por todo um processo pra dobradeira, passa pra cola quente, vai e no final chega um livro pronto, sabe? Entendi. E aí a gente retorna isso pra gráfica e a gráfica A última ponta ali a última da ponta. cadeia do Isso, livro exatamente, a última ponta. A partir dali a gráfica pega, às vezes a gráfica pega de nós e leva direto pro cliente dela. pra loja. enfim. Pra loja. Perfeito. Desculpa, daí... Não, por favor. E daí, na trajetória, né? Isso. E daí, com o passar do tempo, fui caminhando, né, durante a graduação. Essas disciplinas iniciais, elas tomam um pouco... porque é um baque, né? A partir do momento que você sai do ensino médio, de uma escola, né? E você entra numa faculdade, é um baque, acho que para todo mundo, né? Então, realmente ali no começo foi diferente, né? Até se adaptar, né? Como você perguntou. Foi um baque para mim também, né? Mas depois, assim, com as amizades também e com contato maior, né? Porque daí, a partir do momento que eu estava dentro da universidade, que eu estava na agronomia, eu busquei ter mais contato, né? Então, o meu pai tinha chácara, ele começou a produzir algumas coisas, eu ia lá conhecer e tudo mais, né? Conversava mais com meu tio sobre essas coisas mais técnicas, né? Então, a partir daí, a gente começou a ter mais esse contato, não só faculdade. E também, além disso, né? Eu sempre pensei assim, não sei se cabe nessa pergunta, o que eu vou fazer, né? Depois de formar. Aí eu pensava, pô, eu não sei o que eu vou querer ser e o que eu vou querer fazer. Então eu tenho que me preparar para o desconhecido, né? Eu sempre pensei assim, sabe? Eu vou me preparar para o desconhecido. Então, pensei, tá, para o mestrado, o que eu preciso para o mestrado? Aí, tá, se eu for para o mercado de trabalho, será que eu preciso me especializar em alguma coisa ou não? Aí, beleza, eu fui pensando nessas possibilidades que eram possibilidades futuras, mas que muitas vezes a gente precisa se preparar antes para o desconhecido. Eu sempre penso assim. Por exemplo, né? O mestrado, eu sabia que eu não conseguiria me manter mais sem uma bolsa de estudos para o mestrado. Procurei, pesquisei e vi, como que eu consigo uma bolsa de estudos? Como é que eu concorro a isso, né? Então, eu vi lá, precisa fazer tempo de monitoria durante a graduação, iniciação científica, disciplina do mestrado. Então, eu sempre busquei isso, sabe? Eu não sabia se eu queria mestrado, mas se eu quisesse lá na frente, eu tinha que estar preparado para fazer ele. Aí então o que eu fiz? Fiz
quase 2 anos de monitoria, fiz 2 iniciações científicas e no 9º período da faculdade eu também fiz uma disciplina do mestrado, porque eu sabia que contava ponto. Uhum. E não deu outra, sabe? Chegou no final da graduação, eu tive a oportunidade de tentar o mestrado, né? Porque era até na mesma linha que eu tava, porque eu comecei na fitopatologia, né? Uhum. Então, tive a oportunidade ali, gostei, né, da área, gostei dos professores da área também, da universidade, e fiquei ali, sabe? Desde o 5º período da faculdade. Quando você começou a iniciação científica, isso? Comecei a iniciação científica no 5º período da faculdade. E daí fiz Na a primeira... fitopatologia. Na fitopatologia. Uhum. Trabalhei na graduação com vírus, né? E daí no mestrado, aí chegou assim, era sempre eu com um colega meu, né? Desde a graduação, assim, a gente sempre andava juntos assim na graduação. E daí chegou no mestrado, só que esse colega meu, ele já tinha família constituída, já tinha filho, então ele não tinha o tempo que eu tinha no mestrado, sabe? Uhum. Aí ele também tentou mestrado. Aí chegou eu e ele na frente da professora, como tá assim, sabe? Chegou na frente da professora, ó, e agora, o que a gente vai fazer, né? Qual o projeto seu e qual que é o projeto seu? A professora falou o seguinte, ó, um de vocês vai continuar com o vírus, vai aproveitar a iniciação científica, vai trabalhar em cima daquilo que a gente já trabalhou durante todo esse período, né? E o outro vai iniciar um projeto novo, vai trabalhar com fungo, com outro professor e tudo mais. Eu falei, ó, é Evandro o nome do meu amigo lá, né? Falei, Evandro, como a tua situação é mais complexa do que a minha, né? Veja o que você prefere, né? Então, se você prefere continuar trabalhando com isso, porque já é algo que já está desenvolvido, já não precisa mais de um treinamento diferente, né? Então, fique à vontade, né? Fica à vontade para você escolher. Aí ele, não, beleza, então eu vou continuar nisso. E aí eu migrei para fungo, né? Que a gente sabe que são os principais agentes causais das doenças de planta, né? Sim. Aí entrei no mestrado para trabalhar. Aí no teu mestrado? Aí o meu mestrado foi com 2 doenças na cana-de-açúcar, uma chamada ferrugem marrom e outra chamada ferrugem alaranjada. São 2 doenças bastante importantes da cultura. E trabalhei com controle, sabe? Com controle químico para saber se era eficaz, se era necessário, né? Porque como a gente vinha, e é recente isso ainda, a proibição das queimadas, então isso se tornou um grande problema, sabe? E com o meu estudo aí a gente viu se era necessário fazer esse tipo de controle, se era necessário químico, se o controle químico, se o controle da doença resultava num aumento da produção realmente, né? Ou minimizar os danos, né? Então, foi isso que eu fiz no mestrado, foi trabalhar com doença na cultura da cana-de-açúcar. Essa questão das queimadas, ela acabava controlando, assim, esses vírus? Isso, os fungos, né? Os fungos, isso. São 2 fungos. Eles controlavam por quê? Porque a ferrugem, ele é um agente biotrófico, então ele precisa do tecido vivo da planta para ele se desenvolver. Uma vez que o fogo controlava isso, então ele controlava a doença, entendeu? Controlava. Não tinha cana pra ninguém, né? Exatamente. Nem pro vírus, nem pro fungo, Sim. nem pra nada, exatamente. Então, assim, na agronomia, por isso que eu acho que muita gente que vir aqui, né, vai falar muito depende, né? Porque realmente, se você for pensar, todas as práticas têm o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Tem o seu bônus e o seu ônus. Então, então eu acredito que é isso. Por isso que todo mundo fala depende. Que é uma disso, ciência biológica, né? Tá lidando com uma coisa que é viva, assim, não tem como você controlar completamente, né? Enfim, varia muito. Uma coisa muito interessante, o que falou, assim, não sabia pra onde eu ia, me preparei pra ir pra qualquer lugar, né? Isso, digamos que, exatamente. E tem muita gente que faz o contrário, né? Não sabe pra onde vai, não se prepara pra nada, porque não sabe pra onde tá indo. Eu acho que o desconhecido é algo que
que é assustador, É. mas se você se preparar para ele, eu acho que tudo fica bem, sabe? E foi isso que eu tentei fazer na minha vida acadêmica, né? Uhum. E agora no doutorado você está dando sequência também mais ou menos nessa área aí do cana, fungos? Na verdade, no doutorado, aí eu saí por um ano, né? Eu não sei se eu falo isso agora, Você já falou, Pode na falar, verdade, fica- né? fica à Na verdade, vontade. agora você já falou. Então, beleza, então eu vou falar agora. Fica à vontade, Gabriel. Então, aí terminei o mestrado e fui trabalhar. Na verdade, durante o mestrado, estava caminhando pelo campus agrários Uhum. e vi numa parede lá do setor, agora eu nem lembro, acho que no prédio didático, eu vi um papel com uma vaga, né? De líder de equipe em uma empresa do ramo, né? Do nosso ramo. Uhum. E aí eu falei, não, mesma coisa, sempre pensando, né? Vou me preparar para o desconhecido, né? Vou fazer esse processo seletivo porque eu sei que em algum momento da minha vida eu vou ter que fazer e, cara, qualquer coisa que a gente faça a mais é algo que acrescenta muito, né? Então eu pensei, ó, eu vou fazer isso agora porque lá na frente eu vou precisar. Não sei se eu vou fazer um doutorado, mas lá na frente talvez eu precise. Mesmo com doutorado, eu vou precisar fazer uma entrevista, né, Sim. numa empresa. Aí lá fui eu, né? Me inscrevi, fiz o processo seletivo. No momento do processo seletivo, eles até falaram, ó, tem essas vagas aqui e tem uma vaga que é para analista de dados. Aí alguém no meio perguntou assim, tá, mas e se for concorrer para analista de dados, você deixa de concorrer para líder de equipe? O rapaz lá da frente falou não. Então eu levantei a mão, né, que eu ia concorrer para as duas. Se desse certo, ótimo. Uhum. E daí foi assim. Aí no final, quando terminou o processo seletivo, a minha ex-chefe pegou e me falou, ó, Gabriel, se você quiser escolher, se você quiser ir para líder de equipe ou para analista de dados, você fique à vontade, né? Aí o que eu pensei? Tinha muito mais vaga para líder de equipe e menos para analista, né? Então, aonde a chance de se destacar era maior, para analista, onde você era mais visto, né? Uhum. E aí fui eu. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia absolutamente nada. Mas o desconhecido chegou, né? Sim. Então, Exato. e daí eu fui trabalhar. Eu lembro que dia 3 de janeiro eu comecei e dia 4 eu já estava viajando. Então, e comecei a trabalhar. Aí, era um contrato de safrista, que a gente chama, né? Que terminava a safra da soja, acabava o meu contrato. Aí tá, fui trabalhando, já sabia disso, né? Uhum. Quando acabou teoricamente acabou o contrato, eles me propuseram ir para a área de inovação da empresa. E daí eu falei, não, eu vou, porque eu acho isso muito interessante e tudo mais. E daí fui. Aí fiquei o restante fiquei mais, aí era mês de maio até o final do mês, até o final do ano, eu fiquei na área de inovação da empresa. E daí chegou no final do ano, aí o meu professor, que foi meu orientador no mestrado, ele chegou e falou pra mim assim, ó, Gabriel, vai abrir uma vaga para doutorado. Uhum. Se você quiser tentar, tente, né? Ele só avisou assim que vai ter uma vaga, né? Então, se eu quisesse tentar, ia ter muito mais gente tentando, né? Era pra eu tentar se eu quisesse, né? Aí eu falei, não, vou pensar. Aí pensei, aí sempre chega o desconhecido, né? Aí vou tentar, se eu passar, depois eu vejo o que eu faço, né? Aí tentei, né? E eu sempre deixei muito claro, assim, lá na empresa, né? Que eu tinha uma oportunidade do doutorado. Eu sempre fui muito claro para eles, assim, e eles sempre foram muito claros comigo. Então, é algo muito importante isso também. Eu falei assim, ó, tem essa possibilidade. Se eu passar, eu não sei se eu vou entrar, mas se eu entrar, se eu quiser entrar, eu vou precisar sair da empresa, né? Porque é meio que impossível a gente coincidir as duas coisas. E daí eu falei assim, ó, eu sei que eu corro risco de estar falando isso pra vocês, porque vocês podem muito bem falar, ó, não, tchau, né? Mas eu acho que isso é o ser mais justo, né? Uhum. Daí a minha ex-chefe, ela falou, não, fica tranquilo, vamos tocando e daí você vê.
E daí foi assim. Daí fiz a prova do doutorado e acabei entrando. No doutorado, agora eu mudei de cultura, agora eu não trabalho mais com cana, Entendi. trabalho com batata, com a requeima, né? Que é a Phytophthora infestans, que é muito importante. Agora tô começando agora, né? Eu fiz esse primeiro ano, que foi a escrita do meu projeto, e a partir de agora a gente vai começar as coletas e tudo mais. Entendi. E quer fazer uma pergunta? Não. Não, tá beleza. Às vezes, né, sei lá. Então, assim, né, que você contou, pô, meu pai é professor, quero ser professor. Em termos de ensino superior, o caminho mais óbvio é sempre esse aí, né? Exatamente. Graduação, mestrado, aí você tá na academia e pode ser professor. Só que você teve Um né? link ali no meio, né? Uma pausa ali. Isso. Como é que foi isso, assim, nesse sentido, tipo, do jeito que você vislumbrava que você almejava na profissão, apesar que você voltou pro doutorado, né, igual você tava contando. Mas isso mudou um pouco a forma que você vê? Você tava falando depois, tipo, uma hora eu vou ter que fazer uma entrevista de emprego, uma hora eu vou ter que ir pro mercado, não sei se você quiser isso, se uma hora você vai ter que ir pro mercado privado, né? Isso, exatamente. Como é que foi? O que você pensa? Ainda é professor? Como é que... Quer dizer, cara, que você almeja. Que você... Não, exato. É o que eu sempre falo lá do desconhecido, né? Beleza, eu posso querer ser professor, mas quem me garante que quando eu chegar lá na frente, vai ser isso que eu vou querer? Porque vai ser uma época da minha vida diferente. E se eu querer isso lá na frente, ninguém me garante que eu vou conseguir facilmente, né? Eu sei que não vai ser facilmente, aliás, né? É muito concorrido isso. Tem muitas pessoas muito capazes que estudam, né? Muito, faz doutorado, pós-doc, mais do que um, inclusive, fora do Brasil. Então, é o desconhecido, sabe? Eu não posso... Claro que a gente tem que ter um sonho e a gente tem que lutar por ele. Mas a gente não pode, na minha visão, né? A gente não pode estar preso nisso e não se preparar para aquilo que não dá certo, né? Então, se aquilo não der certo, eu quero saber que eu tô amparado de outras coisas, sabe? Então, beleza, se eu quiser ser professor lá na frente, beleza, eu tô me preparando para isso, mas se eu quiser trabalhar em outro ramo, beleza, não tem problema, vamos lá, tô me preparando para isso, né? Então, eu acredito que, assim, vai ser... hoje eu posso pensar uma coisa, né? Daqui 3 anos, que vai ser o final do meu doutorado, eu vou talvez estar pensando a mesma coisa, talvez não, né? Mas eu tô me preparando para aquilo que, de repente, possa vir a ser, né? Mas e aquelas inseguranças, assim, que a gente sempre tem? Por exemplo, quando você chegou no mercado de trabalho, não bate uma insegurança de, por exemplo, não sei nada? Cara... Por exemplo, e agora, o que eu faço? Será que eu sei mesmo? Muito. Será que eu sou engenheiro agrônomo de verdade? Exatamente, cara. Isso, assim, é nítido, sabe? E a gente enxerga... A partir do momento que eu tava na empresa, eu enxergava as pessoas chegando na empresa, porque é uma empresa que contrata muita gente recém-formada, sabe? E eu via as pessoas chegando com esse olhar assustador que eu tenho certeza que era o meu olhar quando eu entrei. Como é que é o nome da empresa aí? Era Kuhlmann. Beleza. Tem muita gente na agronomia que trabalha lá, eu acho. Nossa, se você entra lá, aliás, tem muita gente que eu conhecia, assim, que era formado na agronomia. Que legal. Cara, então, com certeza, assim, eu cheguei lá, se eu não me engano, acho que foi dia 3 de janeiro. Dia 4, aí a minha ex-chefe falou, ó, amanhã a gente vai viajar, se prepara pra ir viajar. Só que eu não sabia o que eu ia fazer. Aí fomos pra Maringá. Cara, daí lá aí eu comecei a entender o que eu ia fazer. Ela falou, ó, você vai trabalhar na parte de análise e você vai trabalhar com Power BI. Daí o que é isso, né? Cara, porque assim, na graduação, eu nunca tinha ouvido falar disso. Nunca. Assim, era algo que realmente parecia de outro mundo pra mim, né? E daí a minha cara de medo do dia anterior lá que eu cheguei sem, né, como você falou, aumentou quando ela falou isso, né? Tipo, o que é Power BI? Como é que vai ser isso? É o desconhecido. É o desconhecido. E pra esse eu não me preparei, né? Aí, cara, daí eu fui procurar um pouco sobre isso. Claro que eu não ia saber olhando, não ia saber mexer olhando naquele primeiro momento. Mas
ela sempre me acalmou, sabe? Minha ex-chefe sempre me acalmou. Não, vai dar tudo certo, beleza. E aí foi, sabe? Aí trabalhei muito com isso, com dados, né? A gente conversava, eu tinha contato direto com os RTVs da Bayer. Então foi uma experiência assim que mudou minha vida, sabe? Sem sombra de dúvidas, assim. Inclusive, não só minha vida profissional, sabe? Minha vida pessoal também. Mas a profissional, bom, primeiro que eu aprendi o Power BI. Aprendi, né? Aprendi a mexer melhor com dados, né? Aprendi também melhor a falar em público, né? A gente tem... É uma experiência diferente da academia, sabe? Quando eu falei pra vocês, quando eu entrei na universidade, era um baque, né? Esse baque refletiu nesse momento também, sabe? Era algo diferente, assim. Agora a gente era um empregado, né? Aí foi o momento. Daí eu aprendi muito nessa empresa. Muito, muito mesmo, assim. Foi algo que realmente foi aquele gap, né? Aquele espaço que mudou muito, assim, a minha visão, sabe? Principalmente nessa parte de conhecimento técnico e de aprender novas coisas, como também nessa parte de inovação, que no segundo semestre, né, da empresa eu fui para essa área de inovação. É engraçado que a gente chegou a comentar isso com a Giovanni, com a professora Nayara no episódio anterior, né? De como a graduação falta algumas coisas, né? E ela falou de ferramentas, justamente ferramentas, Cara, né? Power BI. E assim, ó, eu não lembro quando, eu acho que quando eu tava pra terminar o meu contrato de safrista lá, que eu achava que eu ia ser mandado embora, eu fiz o meu currículo naquelas plataformas que tem pra você fazer o currículo. E nesse momento eu coloquei Power BI e eu mexia muito com Excel, então o Excel eu tinha avançado na época, né? Eu acredito que ainda tem, mas tudo bem. E aí... De verdade, tá? Né? Cara, de verdade, né? Não, e sabe por que é de verdade? Porque, cara, no final da minha passagem pela parte de analista de dados, cheguei, falei com a minha ex-chefe, falei, Isa, qual que é o meu grau de Excel agora? Porque realmente, cara, eu achei que antes de eu entrar na empresa, eu achei que eu era muito bom. Depois que eu entrei, eu falei, meu Deus, eu sou muito ruim. aí lá eu aprendi muito, sabe? Aí ela pegou e falou, não, pode pôr avançado que tá tranquilo. Não, eu digo avançado porque tem as pessoas que botam avançado, falam também. 4 línguas, né? Fluente em árabe. Mas e outra coisa, daí eu fiz o meu currículo lá naqueles sites de vagas, né? Cara, eu me desliguei da empresa num dia para voltar pro doutorado, né? Voltar para tão sonhado UFPR. Me desliguei da empresa num dia, no dia seguinte, uma mulher, eu acho que era daquelas empresas de recrutamento, assim, sabe? Me ligou e falou, Gabriel, ó, tem uma vaga numa empresa era uma empresa que mexia com o setor financeiro de empresas de médio e pequeno porte. E falou assim, ó, eu vi no teu currículo que você tem Power BI, que você sabe mexer com Power BI. Você não quer trabalhar para eles e tudo mais? Daí, olha a importância disso, e é algo tão importante que a gente nunca sequer viu na graduação, sabe? Isso realmente não uma vê falta, uma coisa, sabe? né? A gente nunca ouviu, né? Eu nunca vê tinha um ouvido professor falar. assim falar, a gente não pode ir daqui porque a grade é muito corrida e não sei o quê. Mas vejam por fora. Eu até agora não ouvi ninguém falar isso. Não, e assim, eu tô falando tudo que eu presenciei, sabe? Só que assim, eu percebo pelos meus colegas mesmo, de turma mesmo, que eu tenho contato até hoje, né? Que muitos deles saem da graduação e tem que buscar muitas ferramentas, né? Como a professora falou na última. Muitas ferramentas que a gente realmente não tem nem contato, né, na graduação. Então, realmente tem essas faltas, né? Peraí que eu sou meio curioso. Daí você pegou a vaga? Não. Aí eu fui pro doutorado. Mas, cara, dá aquela Eu sou aqueles que ficam ouvindo a conversa dos outros no ônibus, assim, sabe? Sei. Vendo o celular. Daí a pessoa desce, aí depois te manda mensagem. Eu, não manda mensagem, porque eu quero saber. Mas dava vontade, cara. Porque, assim,
Hoje em dia, infelizmente, né? A pós-graduação, ela não brilha os olhos se a gente pensa em salário, né? Se a gente pensa em bolsa. Infelizmente, né? Porque, com certeza, assim, se fosse para ir para o mercado de trabalho, e eu vejo isso até pelos meus colegas, eu receberia mais do que eu recebo fazendo o doutorado. Então, primeiro que é amor à pesquisa, né? E com certeza que é exatamente isso, sabe? Eu peguei e pensei, pô, eu posso estar indo para uma empresa, mas não, fui pro doutorado. Assim, e uma coisa que eu sempre penso é não pensar, ó, olha só, o que eu sempre penso é não pensar na oportunidade que eu deixei de pegar, sabe? Que nem quando eu tava fazendo mestrado também tive outras oportunidades, né? Eu fiz mais, aí eu comecei a fazer mais entrevistas, né? E aí, quando não dava certo, quando eu decidia por não querer aquilo, eu pegava e a partir dali eu recusei, então eu esqueço, eu deixo aquela oportunidade e eu não fico pensando naquilo, senão aquilo lá com certeza pode me fazer mal. Né? E também você tá com uma... a outra opção era uma baita oportunidade, Também, né? Doutorado também, na UFPR, também, pô, cara, também. não é assim. Tem gente que curte muito, eu gosto bastante, e tem gente que não é dessa, não, e tá tudo bem, né? Então, cada pessoa Mas assim, o mestrado, o doutorado, eles casam com o teu interesse em ser professor. Mas certeza. assim, como que você vê a importância do mestrado, doutorado no mercado de trabalho? Como que a gente pode analisar isso? Certo. Eu acho que assim, ó, todo profissional, ele precisa ter o conhecimento técnico por trás, né? Apesar de que a gente pode buscar isso depois, né? Porque como profissional a gente não pode deixar de estudar nunca. Mas para tudo a gente precisa ter o conhecimento técnico por trás. Então, mesmo na empresa, sabe? Quando tinha uma oportunidade, inclusive na empresa, assim, foi o que eu senti. Eu não posso ter a certeza, mas foi o que eu senti. Como eu tinha um mestrado, de repente, para algumas vagas que fosse interessante isso, eles olhavam para mim com outros olhos, entendeu? Então, o conhecimento até para uma conversa, né? Para uma conversa, o conhecimento técnico, né, é muito importante. Então, e hoje em dia eu vejo muitas vagas, né, de emprego. A gente recebe muito porque a gente tem um grupo no WhatsApp que precisam de profissionais com mestrado e com doutorado, né? Tem uma amiga minha que está trabalhando na Fundação MT, também foi contratada porque tinha doutorado, e essas multinacionais também, né, principalmente pesquisa, né, BASF, Bayer, né, então eu acredito que é bastante importante, né, não, em alguns locais, em algumas vagas é imprescindível, inclusive, mas eu acho que assim, a única coisa que não te roubam é o conhecimento, né, Sim. então Então, né, é o que a gente tem para buscar e é isso que eu busco. Até porque a nossa área, né, cada vez mais está cada vez mais tecnificada, né? Cada vez exigindo total, mais profissionais. Total. Quando eu comecei o mestrado, a gente tinha uma visão, por exemplo, de resistência de fungo a fungicida. Depois já é uma outra visão. Então, é uma coisa que evolui muito, né? Essas mutações. Né? A gente vê até pelo coronavírus, né? Ele muta muito, né? E nas doenças de planta isso ocorre também, né? Então, e eu digo isso porque é a minha área da fitopatologia. Agora eu imagino também como possa ser a entomologia, né? Como você falou, é uma ciência biológica, né? Então ela muta muito, né? Sim. Então sempre tem que estar antenado. Perfeito. E aí a gente tava comentando, né? A pergunta que tá ficando no ar aqui, pelo menos eu tô ficando. E aí, você quer ainda ser professor, é o que você quer? É o próximo passo que você tem assim em mente? Cara, eu vou ter. Os futuros acadêmicos da agronomia vão ter aula com um professor
Gabriel Koch? Rapaz, olha só, eu vou. Se o pessoal me escutar. Já pensou os professores me escutando falando isso, cara? Não, então, Até agora você falou coisas ótimas no meu ponto de vista. assim, ó, eu acredito que eu nunca vou descartar essa possibilidade porque realmente é algo que tá no sangue, sabe? Se eu tiver oportunidade lá na frente, eu vou tentar. Eu vou tentar ser professor, não necessariamente na Universidade Federal do Paraná, né? Mas onde tiver oportunidade eu vou tentar, né? Vou tentar, mas tem muito caminho pela frente aí, então tem muita caminho a ser trilhado. Muito desconhecido pela frente. Não, tem um outro ponto que o Koch comentou, que é a segunda parte, né, dessa tua experiência profissional, que é a questão da inovação. Isso. E como que isso entrou na tua vida? Assim, o que que mudou? Qual que foi o impacto disso Cara, na tua carreira? mudou totalmente, cara. Nossa, foi assim, algo que mudou a minha visão de tudo, sabe? De tudo mesmo. Eu entrei na inovação, aí eu troquei de chefia dentro da empresa. E o meu primeiro contato com a inovação, na verdade, assim, eu acredito que a inovação, a gente tem o contato com a inovação desde que a gente quase que é criança e desde que a gente nasceu. Só que a gente não sabe disso. Porque a inovação nada mais é do que uma boa ideia, né? Que ela possa mudar um produto ou um serviço, ou então, por exemplo, você tem um carrinho lá, você tá brincando, quebrou a roda, você faz alguma coisa ali para consertar, não deixa de ser uma inovação, né? Só que a gente não sabe disso quando a gente é criança, né? As crianças hoje em dia também não sabem o que é isso, mas tudo bem. Deixa pra lá. Então, olha só, cabelo branco. Que Ou a falta dele. Então, ou os dois, né? Então, o meu primeiro contato, assim, profissionalmente, né, foi aí. Só que, assim, entrei na área de inovação, aí tá, o que faz a área de inovação, né? A primeira coisa que a minha chefe da área de inovação falou, ó, Gabriel, faça um hackathon. Faça um hackathon porque ali você vai ter a experiência que você vai ter na empresa ao longo do tempo que você trabalhar na inovação, você vai ter ali em espaço de tempo muito curto mesmo, né? Que a gente sabe como é que é um hackathon. Aí fiz o primeiro hackathon. Aí nesse primeiro hackathon, como devido à pandemia, né? Ele foi online. E aí eu busquei nesse hackathon pessoas de outros conhecimentos técnicos, né? Então nesse hackathon eu tive na equipe uma pessoa um designer de produtos, um engenheiro de software, uma menina que era engenheira de alimentos, da engenharia de alimentos. Então, e aprendi muito com eles, sabe? Muito mesmo. Aí, nesse primeiro hackathon, a gente ficou em segundo lugar já, sabe? E aí eu mantive contato com essas pessoas, sabe? Aí, assim, aí a gente criou uma equipe, né? Uma equipe. Aí a gente até tem um nome que se chama HAGA, né? HAGA, para essa equipe. E aí a gente vem participando de vários hackathons, né? Então, se eu não me engano, pelas minhas contas, eu fiz 5 hackathons já desde agosto do ano passado até hoje. 5 ou 6 hackathons. Caraca. E, cara, um atrás do outro a gente vai aprendendo coisas diferentes, sabe? Porque não foram só no ramo agro, né? A gente fez um no ramo de alimentos também. E hoje a nossa equipe, ela tem 4 pessoas, eu e mais um aqui de Curitiba, que nós dois somos agrônomos. E 2 pessoas que são de João Pessoa, na Paraíba, que nunca vi presencialmente, só a gente se reúne semanalmente umas 2 a 3 vezes. A gente, inclusive, está passando num processo de pré-aceleração num dos hackathons que a gente fez, né? E então o meu contato com a inovação foi na Kuman, né? Que eu entrei na área. E daí a partir dali, cara, aí abriu meus olhos para muita coisa, sabe? Aí eu comecei a esses hackathons, aí dentro da Kuman, dentro da área de inovação da Kuman, nossa função era prospectar novos projetos, né? E, além disso, melhorar aqueles projetos que já faziam parte da empresa, né? Então, aí que
começou a minha vida dentro da inovação e, consequentemente, no empreendedorismo também. A inovação dentro da empresa, você comentou, ela se assemelha ao que a gente faz no hackathon. O hackathon tem uma pequena duração, né? 24 horas, 48 horas. Mas o que a gente faz dentro do hackathon, toda aquela questão do Canva, o plano de negócios, a inovação dentro da empresa é assim também? Isso. Na Kuman, a inovação ela estava sendo começada, sabe? Inclusive, o nosso grupo era feito por eu e minha chefe, né? Mas realmente, assim, a gente vê tudo. Modelo de negócio, benchmarking, tudo. A gente vê... É como se fosse um hackathon que tem mais tempo, né? E na vida real, né? Porque daí ali, no momento de a gente conversar com os nossos potenciais clientes, é realmente cliente. Então, na época, a gente conversou com grandes empresas, assim, e são empresas que nem eram do ramo agro, né? Que, assim, hoje em dia a gente vê que o agro move muita coisa, né? Então, empresas que não são do ramo estão tentando se aproximar, sabe? Estão tentando se aproximar porque a gente sabe que realmente é o presente, foi o passado e é o futuro o agro, né? Então, é um hackathon de verdade ali, da vida real. Todos são, né? Mas ali já é algo que já é mais cobrado da gente, né? Perfeito. Não, se no outro episódio não deu pra convencer o pessoal a fazer hackathon, agora acho que deu, né? Acho que deu, né? Acho que sim. Hackathon é muito importante. E iniciação científica, né? Iniciação científica. Monitoria, E monitoria. Aí, ó. Perfeito. Cara, é propaganda. Então, essas coisas... assim, hackathon, eu acho... É que, assim, pode ser que isso não seja tão efetivo na vida de uma pessoa como foi na minha, sabe? Claro. Mas na minha, cara, mudou muito, sabe? Na verdade, a mensagem que fica nesse episódio é: se prepare para o desconhecido. Se prepare também. A mensagem que fica nesse episódio é: ouça o Agrascast. Exatamente. Que aí você vai ouvindo, entendeu? Coisas ótimas. Não, claro que, pô, às vezes a pessoa já tem muito certo, né? Eu acho que tem muito, principalmente assim, quem é filho de produtor, às vezes o ideal dele, é dar sequência do trabalho que o pai dele já faz. E quem sabe uma lógica inovadora, empresarial, não vai bater tanto assim, mas, pô, tenta, né? Tenta, experimenta, sei lá, não custa, às vezes custa um pouco, mas, pô, vai lá, né? Se expõe a uma coisa que você não sabe como é que é, se expõe a uma coisa que você não conhece. Isso é muito enriquecedor, sabe? Se você tá ali você quebra a cabeça, né? Mas você aprende muito, assim. E cara, a gente aprende num hackathon muito mais do que você aprenderia, de repente, em um semestre, assim, de aula, sabe? E o hackathon é 2 dias, 3 dias, uma semana, né? Depende do hackathon. E desenvolve outras habilidades, né? Que não tem na faculdade, né? As soft skills, né? Exatamente. Uma questão, o Gabriel comentou, que a partir de toda essa experiência você teve contato com a inovação e o empreendedorismo, né? Isso. Eu acredito que uma coisa, assim, algo a se comentar é a dificuldade, muitas vezes, de ligar essas duas coisas, né? Como que a gente tira uma ideia do papel, né? Eu acredito que aí entra a questão do empreendedorismo, né? Como que eu vou tirar a minha ideia, muitas vezes inovadora ou não necessariamente, como que eu ganho dinheiro com isso, como que eu pratico o empreendedorismo, né? Eu acho que, assim, empreendedorismo e inovação, eles não são, de fato, a mesma coisa, né? Eu acho que para você ser empreendedor, para você ter uma empresa, né? Eu acho que a atenção para o futuro da empresa eu até anotei aqui, ó. A atenção para o futuro é uma premissa para a empresa inovar, sabe? Então você precisa se você quer que a tua empresa pense no futuro, você tem que pensar em inovação, né? Então, e o empreendedorismo, ele é diferente disso, né? Mas você tem que, assim, ele tem que estar interligado, né? Ele tem que estar interligado se você quiser pensar num futuro de sucesso para sua empresa. Perfeito. E, além de tudo isso que a gente já falou, todos os títulos que a gente recomendou, quer dizer, não, que a gente simplesmente citou, ele que conquistou com o mérito dele. Ele é maratonista do hackathon. Ah, tá.
Não, é do Hackathon, sim. Ele também é dono da QG, QG orgânico, né? Isso. Que eu achava que era tipo QG de quartel-general quando o Marco me Exatamente, falou. Olha só. Mas lendo a tua camiseta, Isso. e atenção pra camiseta agora, por favor. Olha na tua câmera, Quintal Gourmet. tá? Exatamente. Aprenda o marketing, É, pessoal, viu? Olha só. Eu Vim com a descobri- camiseta, olha só. Exato. Eu descobri que é quintal gourmet, eu achava que era tipo quartel-general, entendeu? Mas tudo bem. Exatamente. Ah, Vamos lá, coloca um pouquinho agora desse outro lado aí. Outro lado. Agora entra o empreendedorismo. exatamente. Agora Homem de entra sucesso. Não sei, né? Isso daí eu já não posso ter a certeza, mas a gente busca isso, né? É. É que eu não sei quem que falou essa frase, mas eu já ouvi falar a frase que não existe diferença entre você sonhar alto ou sonhar baixo, né? Então por que a gente não sonha alto, né? Então, Custo mesmo, né? o custo é o mesmo, o custo é o mesmo, exatamente. Então, o QG, o Quintal Gourmet, ele é uma empresa, o Quintal Gourmet começou em 2016. Ele foi iniciado na Universidade Federal do Paraná. Olha só como ela está muito estreita, né, a nossa história ali da universidade. Ele foi iniciado na Universidade Federal do Paraná por um colega meu, colega de turma meu, junto com um amigo dele, né? E eles desenvolveram isso numa disciplina, né? Se eu não me engano foi na disciplina de extensão rural que a gente tem no nosso curso. Exato. E ali surgiu o QG, o Quintal Gourmet, né? E isso com o apoio dos professores e tudo mais, né? E o Quintal Gourmet ele foi crescendo. Ele nada mais é do que um delivery de orgânicos. Então, o que a gente faz é pegar os produtos orgânicos nos produtores rurais, né? Os produtores que fazem parte do cinturão de Curitiba aqui, né? Produtores esses que têm o certificado de orgânico, né? E entrega nos consumidores, entrega na casa dos consumidores. Por enquanto a gente está fazendo isso no sábado de manhã. E aí o Quintal Gourmet ele já foi, teve muita gente que trabalhou nele já, inclusive colegas meus, né? E ele foi fruto de muitos trabalhos, sabe? Eu acho que isso pode ser uma novidade. Foram aproximadamente 10 trabalhos da disciplina de planejamento e administração, né? E administração rural. Foram 10 trabalhos que o QG foi objeto de estudo. O QG foi objeto de estudo em 2 TCCs também. Então, teve lá o protagonista. Ele fez Legal. parte da agência de inovação da UFR também. Então, o QG, ele foi isso. Só que aí, esse meu amigo, que era o antigo dono do QG, ele teve uma proposta de emprego que ele não conseguia coincidir essas duas coisas, né? Isso aconteceu no ano passado. E daí ele acabou que deixou o QG parado, né? Fechou o QG. Só que assim, eu sempre tive contato com ele, sempre tive contato com o Quintal Gourmet. E daí, a partir do momento que eu tive esse contato da empresa com inovação, com o empreendedorismo, né? Eu lembrei do Quintal Gourmet, né? E também alguns projetos que a gente estava fazendo com essa equipe que eu falei, né, de 4 pessoas lá, também se entrelaçava com a história do QG. E aí eu fui conversar com esse meu colega, né? Como é que tá a situação do Quintal Gourmet, como é que tá atualmente, né? Ele falou, cara, tá parado, se você quiser a gente pode negociar, né? Porque ele tá engajado com a empresa que ele tá trabalhando, né? E lá fui eu, né? Cara, eu estudei muito daí, né? Estudei os clientes, eu fiz um mini hackathon pro Quintal Gourmet pra entender se aquilo era viável ou não era, né? Tirou o raio-x Tirei o raio-x. empresa. Falei bastante com ele, né? Eu acho que ele até cansou de mim porque eu fiz muita pergunta pra ele. Eu busquei entender ao máximo o meu mercado, busquei entender ao máximo os produtores, né? Porque a gente tem que visualizar todo o processo, todo mundo que faz parte desse ambiente, né?
Da cadeia, né? Da cadeia, toda a Uhum. cadeia. E além disso, né, aí também a gente... É um projeto muito bonito, assim, que eu penso que é um projeto muito bonito, é um projeto que leva um alimento mais limpo, né, para a mesa dos consumidores, né. Eu já tive relato, inclusive, de um colega, não é colega meu, ele trabalha na UFPR, e ele falou, a partir do momento que eu comecei a consumir produtos orgânicos, minha vida realmente melhorou, sabe? E ele nem é meu cliente, né? Então fala, então compra de mim. Falar se é tão bom, Não, compra de ele, Já fez um cliente. não fiz, sabe por quê? Porque ele adorava ir no sábado de manhã pra feira. Ele Entendi. gostava de botar Raider e meia Tipo e isso. ir lá na Ir feira. lá. E daí, Entendi. não, e eu acho isso super legal, cara. Eu acho isso Sim, super sim. legal. Então, aliou todo esse estudo, né, que eu fiz por trás com um projeto muito bonito que busca levar alimento saudável, né? Que busca fazer o desenvolvimento desses produtores, porque isso é algo que há uma necessidade, sabe? Há uma necessidade, cara, esses produtores, eles fazem feira que eles chegam 3 horas da manhã no local, assim, e Uhum. sem contar aquilo que eles passam no campo, né? Que a Sim. gente sabe, a gente como agrônomo, a gente sabe que Sim. são muitas intempéries, muitos fatores que podem afetar aquela produção. E também, claro, outro estudo que foi feito foi essa da rentabilidade, né? E aí, beleza, adquiriu o QG. Tá, e agora? Agora é um outro estudo, né? Aí agora comecei a dar uma nova cara pro Quintal Gourmet. Então, o que a gente quer, né? O que a gente quis é mudar esse apelido de QG para o nome Quintal Gourmet, porque eu acho que é um nome muito bonito, né? Sim. Então, e para realmente as pessoas não pensar quartel-general, ou tem muita sigla que é QG, né, hoje em dia. Mas a gente quer... Então, a gente quer usar o nome Quintal Gourmet. E daí, para isso, também, né, aliado às outras coisas, a gente pegou uma pessoa de designer para fazer uma nova identidade visual, Sim. uma nova... Reestruturamos o site. Branding, Exatamente, exatamente. Então, hoje eu digo que o QG, o Quintal Gourmet, é fruto de um projeto. É uma empresa fruto de um projeto, Uhum. sabe? Então, e assim, e uma coisa que eu fiquei muito feliz, cara, porque dia 21 de agosto de 2021, olha só, sei a data, Você vê. a gente começou, foi feita a primeira entrega, então, do novo QG, do novo Quintal Gourmet. E muita gente que já era cliente continuou pedindo conosco. E aí foi aliando, né? Foi aliando novos clientes com clientes já antigos, né? E aí a gente tá andando, né? E o que eu fiquei feliz foi que a divulgação tá sendo muito orgânica, sabe? A gente não gastou praticamente nada com marketing, sabe? Então eu acho que assim, o potencial é enorme, sabe? A partir do momento que a gente começar a divulgar, sabe, esse tipo de coisa de marketing mesmo, que também não sou especialista, não sei pouca coisa, então eu tenho que buscar entender isso daí também. Eu acho que a expectativa futura é bastante interessante. Só que o que eu queria? Eu queria primeiro entender tudo, né? Como é que é o mercado, como é que é a rotina, qual que é o meu potencial de entrega, para daí sim eu começar a investir nesse tipo de coisa, sabe? Porque eu não queria deixar ninguém na mão, sabe? Eu quero tornar o UX lá, a experiência do usuário ótima, né? Uhum. Então por isso que eu tentei agora, a partir de agora que a gente está começando a entender melhor como é que funciona, como é que é uma rotina, e a gente pretende investir mais nisso daí também. E como que funciona Como que o funciona? Quintal Gourmet? Então, o Quintal Gourmet, as pessoas, os consumidores, eles fazem o pedido de casa, né? Eles fazem o pedido pelo site www.qgorganico.com. E aí eles fazem o seu pedido e a gente pede que a pessoa faça um pedido mínimo de R$50. Por que a gente pede isso? Porque a gente não cobra taxa de entrega. Então a gente entrega em toda Curitiba, a gente entrega em Pinhais e São José dos Pinhais também. Então nada mais é do que você fazer esse pedido, você realiza o pagamento e aí
a partir do momento que você fez o pedido, você recebe uma notificação no seu celular ou a gente entra em contato de alguma forma, né, com a pessoa, e aí a gente, no sábado de manhã, das 9 ao meio-dia, ela recebe o produto que ela escolheu, a lista de coisas que ela escolheu na sua casa. É muito simples, sabe? É basicamente isso. Só que assim, a gente tem planos, né? Para ir. É a tal da inovação, né? Eu acho que a inovação tem que estar ligada, porque, como eu falei, se a gente pensa num futuro, a gente tem que ter inovação, né? E uma empresa que. Que quer inovar, ela precisa investir nisso também, sabe? Nem que seja tempo, mas ela precisa investir nisso. E a gente tem planos, assim, sabe? Pra fazer coisas diferentes, pra. É que assim, a gente começou recentemente, eu digo eu, né? E aí a gente ainda tá entendendo muitas coisas, mas daí, a partir do momento que o pessoal sabe a quem eles recorrem para falar sobre o Quintal Gourmet, aí começam a aparecer oportunidades também, sabe? Então, bastante gente entrou em contato comigo, assim, porque, cara, eu não sei vocês, mas quando a gente tem contato com a inovação, né? Quando a gente tem contato com a inovação, a gente começa a olhar tudo com um olhar diferente, sabe? A gente começa a ver oportunidade em tudo, assim, né? Pelo menos comigo isso acontece. Sim. E daí, muita gente já veio falar comigo até pra fornecer alguma coisa a mais. Claro que tem que ser orgânico, né? Ou, de repente, eu levar até mercados, assim. Então, são coisas assim que a gente vislumbra, assim, para um futuro, sabe? É o tal do sonhar alto, né? Claro. Tá ainda num processo de caracterização do QG, mas enfim, né? O que tá consolidado é o delivery. Então, você tá ouvindo a gente, pô. E de alguma forma a alimentação orgânica é relevante na sua rotina, é uma coisa que você valoriza. Dá preferência aí pro pessoal porque a gente aqui é a iniciativa da Federal, então a gente defende isso, né? Valoriza a iniciativa dos estudantes da Federal, da nossa faculdade. Valoriza também, enfim, daqui de Curitiba, a galera que tá buscando, cara, uma coisa diferente, inovar de certa forma. E, pô, tem muita gente. Tem coisa melhor do que receber em casa as coisas? Não, né? Não tem. Quer dizer, exceto pra aquilo lá. Cara, eu acho legal, assim, eu acho muito legal, assim, a gente ir à feira e tudo mais, né? Mas quando não dá, por que não ir, né? Por que não pedir, né? E até no que você falou, é muito interessante porque tem muita coisa que surgiu na Universidade Federal, né? E por alunos dali, né? Sim, então, tem o pessoal da Guro. Da Guro, tem a Sofia, que é minha amiga, que ela tem a loja de plantas. Tem a Roberta, que tem a Classe Café. Tem o pessoal da Edera também, né? Paisagismo, né? Isso, Edera Paisagismo, não esqueci, me fugiu o nome da eu não sei, mas eu sei que tem muita coisa, assim, que às vezes o próprio pessoal da Universidade Federal ali da Agronomia não sabe disso, né? Não sabe. Então não sabe. Algo que, assim, realmente, eu acho que é muito interessante, assim, até vocês, assim, eu acho muito, assim, sensacional, assim, essa divulgação, sabe? Tô lavando o carro no final de semana aí, quem quiser. Deixo cheiroso. Aí, eu acho que eu vou deixar o meu carro. Opa, bem cuidado, viu? Só não pode ser sábado de manhã, cara. Não, sábado não, que você usa, né? Eu não, uso a gente pra faz fazer as Legal. Cara, infelizmente, pô, batemos 1 hora de conversa já, passou muito rápido. Rapaz, passou muito rápido. Então a gente tem que caminhar pro final aí, né? Uhum. Mas, cara, agradecer você por ter vindo. O pessoal percebeu que a gente tá bem tranquilo, porque Gabriel Koch é amigo pessoal nosso ali, do nosso período é bem relacionado com todo mundo. Meu reserva no Dubai. Deve ser. Vamos jogar ano que vem, quando voltar tudo? Cara, eu jogo. Então pronto. Tamo online. Então vamos ganhar isso aí então, mano. O pessoal não vai gostar, o pessoal do é verdade, tio, a gente... vamos disputar, né? O importante é competir, galera. Quem vê pensa que joga alguma coisa, né? Não jogo nada. Só enchendo. Mas, cara, obrigado por ter vindo. Fica aí pra todo mundo conhecer o Quintal Gourmet. Isso. Tem o Instagram, se quer deixar alguma coisa? Tem o Instagram, tem o site. Se vocês quiserem, tem o Instagram, é só digitar lá Quintal Gourmet que vai aparecer. Tem o site também. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, também não tem problema, tá? Perfeito, então a gente vai deixar
todas essas informações à disposição fácil aí nos posts. Muito obrigado. Cara, de novo, obrigado por ter vindo. Obrigado de novo à associação, a gente nunca pode esquecer, porque... Tanto a associação como a cooperativa, a Copa Agrárias, o Agrárias Tech, que está possibilitando a gente fazer aqui esse podcast. E também gostaria de aproveitar e agradecer o Gabriel. Boa sorte na empreitada do Quintal Gourmet. Conte conosco. Vai ter todas as informações embaixo, nos nossos posts, no nosso canal do YouTube também, aqui na descrição. Vocês podem entrar em contato e encomendar aí as melhores verduras, frutas e legumes. Eita, esse babu. Deu água na boca, cara. Deu água na boca? Deu água na boca. Nossa, um brócolis agora. Não, tem muitas coisas. Mas eu gostaria de agradecer vocês, né? Eu acho que o papel do Agrárias Tech, da cooperativa, da Copa Agrárias, né? Das empresas júniores, eu acho que é muito grande, é muito importante, né? Principalmente nessa preparação da universidade para a inovação, para o empreendedorismo, né? Eu acho que o papel de vocês é importantíssimo, sabe? Abrir os olhos do pessoal assim para algo que realmente é necessário, né? É necessário e faz todo sentido para a época que a gente vive, né? Então, muito obrigado pelo convite também. Obrigado. Eu que agradeço. Eu falei outra coisa agora que me fugiu, que ele falou. Ia falar que também é muito gratificante, assim, pelo menos pra mim, de receber, que nem o caso do Coque, que é um ex-aluno formado na Federal, né? Ex-aluno, formado na Federal, e daí tá agora constituindo uma empresa, sabe? Tipo, traçando uma nova empreitada, igual você falou, Eric. Então é gratificante pra mim, assim, receber esse tipo de coisa. De pessoa, de cenário. É claro que é legal quando a gente vem aqui e simplesmente fala com o professor, mas eu acho que tem um sentimento um pouco diferente, assim, de vir aqui. Eu faço propaganda para todas as pessoas, que eu não sei quantas são, que estão assistindo a gente, porque eu realmente me sinto bem fazendo isso. Reitero também o agradecimento da Copa Agrárias, do Agrastec. Tem muita gente por trás que quem tá ouvindo a gente às vezes nem sabe. Não sei por que meteram a gente pra falar aqui, se tem tanta gente por trás, mas tudo bem. E é isso. Por fim, aquele negócio bem básico lá, curta, compartilhe, dê like, salve. Ativa o sininho. Ativa sino. Faz tudo aí que tem pra fazer, Ativa por favor. Ajuda a gente, por favor. Eu nunca imaginei que eu ia estar presente no momento desse, de pedir pra curtir e compartilhar. Então curta, compartilha, Agrárias Tech. Vocês não vão se arrepender. Quintal Gourmet também tá nas redes sociais. Isso aí. Né? Então curte lá também.